Eduardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos de One Piece aqui no canal, por conta de que devemos exaltar homens louváveis na obra de Eiichiro Oda Sensei. E muitos podem pensar, o que você quer dizer com isso, meu querido senpai? Então, meu querido Kohai e minha querida senhorita, eu acho que na obra de Eiichiro Oda Sensei, a gente viu gestos, atitudes, ações memoráveis, inimagináveis, atitudes que fazem com que nós apaixonemos mais pela obra, pelo determinado personagem, pirata, seja da marinha. Eu diria que são gestos que vai ficar na nossa cabeça e às vezes se a gente lembra de determinado personagem da obra, a gente já pensa naquela cena porque é inesquecível. Então, eu acredito que eu quero exaltar aqui em modo o personagem, mas uma atitude em específica que o torna um homem louvável, um pirata ou um membro da marinha, ou qualquer que seja o personagem que eu vou apresentar. Então, eu espero que você curta esse vídeo. Relembrando, são atitudes de personagens que eu tenho carinho, nutro uma afeição. Então, são gestos que eu considero possivelmente meus favoritos. Mas pode ser que tenha outros gestos e eu gostaria que você dissesse nos comentários. Então, vamos para Homens Louváveis e One Piece. Começando da melhor maneira possível, numa fase atual em One Piece, já no mangá como no anime, vamos para Kozuki Oden, que será mostrado sua origem possivelmente logo, daqui a algumas semanas, no anime sendo adaptado. Eu acho que a história desse samurai de Wano é incrível, por conta de que o pai do Momo, ele é sensacional. Ele fez um legado que as pessoas respeitam o Momo pelo que o seu pai fez. E devemos exaltar, querendo ou não. Poxa, você vai respeitar aquele moleque pelo legado do Oden, por toda a história que aquele homem fez. E muitos podem pensar, mas o que ele fez tão grandioso, meu querido? Então, meu jovem, minha senhorita, primeiro fato, ele fez parte de ambas as tripulações dos maiores piratas conhecidos no mundo, pra você ter ideia. Nosso querido Edward Newgate, Shirohige, o Barba Branca, e nosso querido Goldie Roger, o Rei dos Piratas. Então, com isso, você já sabe que o cara é sensacional. Ele é o cara, porque fazer parte de ambas as tripulações não é pra qualquer um. Ainda mais porque ele foi fundamental na jornada do Roger, uma jornada final para ele conquistar o mar e se tornar o Rei dos Piratas. Ele foi fundamental. Então, eu acho que é interessante ressaltar isso, porque ele já se torna um grande homem, tipo, só por isso. Mas, para todo caso, o ponto principal que eu vou exaltar a beleza do Oden é o fato de se sacrificar para proteger seus homens, para proteger seu povo. Ele fez a atitude de um shogun, ele já estava agindo como um. Por mais que ele não tivesse o título, por mais que ele fosse alvo de piadas por anos, ele fez todos esses gestos para proteger seu povo, para que não houvesse sacrifícios, para que não houvesse morte, para que não tivesse sangue, para que nenhum problema mais ocorresse. Então, quando você pensa por isso, ele estava sendo alvo de piadas, mas agia como um verdadeiro shogun. Quando você pensa nisso, ele era um verdadeiro homem, um homem nobre, um homem louvável. Eu acho que é muito interessante a forma como o Oden fez, porque ele tinha a vontade de ir para o mar, ele foi para o mar. Porém, quando ele volta para o ano com Roger, ele vê a condição do seu país e ele prefere nem voltar porque ele sabe que possivelmente nunca mais poderia sair. E eu acho que é interessante isso porque gera aquelas possibilidades. E se ele e Roger tivessem desembarcado em Wano, tudo não poderia ter sido melhorado? Então, são vários pontos, só que daí seria pontos muito distintos que não é o assunto atual do vídeo, né? Mas, para todo caso, eu acho que é interessante ressaltar que ele já via preocupação, ele já ficava meio aflito em ver a condição do seu país. Porém, ele ia cumprir o seu objetivo e vemos que quando ele volta, ele se sacrifica pelo seu povo e deseja passar o seu desejo para seus subordinados, que eles abram os portões do Wano. Então, eu acho que é interessante porque o desejo, a vida do nosso querido Oden está presente, digamos que, nas pessoas que vão seguir, admiraram a sua jornada, a sua carreira, a sua determinação. E isso tá sendo muito bacana de ver o desenrolar atualmente, tanto do mangá de One Piece, como a gente vai ver sendo adaptado. Mas eu acho que só por isso, de uma forma bem rápida, eu já coloco um pouco aqui da beleza desse personagem. É um personagem fascinante. Eu acho que é o meu personagem favorito de Wano, pra ter ideia. E é um dos personagens favoritos que eu tenho do One Piece, porque eu me apaixonei pela história do Oden. E eu acho que, pro momento atual, era isso que eu queria exaltar. Essas atitudes o tornam um homem louvável, obviamente. O fato de ele ficar aguentando todo aquele calor imenso, digamos que por mais de 1 hora, não vou especificar muito, mas quem já leu o mangá sabe do que eu estou querendo dizer. Provavelmente, se já está adaptado no momento atual,
por conta de que você pode ver esse vídeo meses depois e você já sabe o que eu estou querendo dizer. Mas, para todo caso, não é atitude, só um homem super, ou melhor dizendo, sobrenatural. Digamos que um super homem poderia fazer isso. Eu acho que não tem como. O Oden é incrível em tudo que ele fez, em todas as suas atitudes. E após ver que ele ia ser traído, ele decide recuperar seu país à força. Então, ele tentou, através de diálogo, ele tentou de um jeito pacífico, só que ele foi muito inocente. Porém, a essência de um guerreiro já estava presente desde o começo, quando ele estava tentando dialogar. Então, eu acho que não tem como. É um personagem magnífico que o Oda nos criou e que parte do nosso coração pela forma como ele foi conduzido no final. E no momento atual, era isso que eu queria exaltar, porque ainda vai ter muito Kozuki Oden pra gente conversar. Mas, para todo caso, vamos para o próximo homem louvável da obra de Ichiro Oda Sensei, nosso querido One Piece. Começando a exaltar outro homem louvável com uma atitude nobre, um gesto memorável, devemos falar de Corazon. Por conta de que muitos já devem estar acostumados com o Corazon, pela obra de One Piece, por tudo que foi abordado em Dressrosa, e também pelo vídeo mais recente, né, que foi um dos pais de ouro que eu citei. Então, se você quer ver o vídeo mais recente de One Piece, se você não viu, tá a recomendação, foi um vídeo bem bacana que eu exaltei personagens que são memoráveis e atitudes paternais, maternais na obra de Oda Sensei. Então, recomendo ali que você vá ver que aquele vídeo tá muito sensacional, eu curti pra caramba ter feito, então ajudaria você ver a minha opinião, meus pontos sobre aquele vídeo, porque foi um conteúdo que eu gostei de fazer e espero também que você goste de ver a informação que eu abordei. Para todo caso, voltando ao assunto principal, eu acho que eu deveria colocar o Corazon, porque eu já disse, um dos meus personagens favoritos da obra de Oda, nos vídeos anteriores, e não tem como, eu acho que tudo que ele fez foi fundamental pro futuro do nosso querido Ron. A partir disso, são atitudes que são inesquecíveis, memoráveis, que devem ser citadas. Eu acho que a personalidade dele de ficar vigiando o Mingo, eu acho que os gestos dele sempre espantar, bater em crianças, por mais que pareça mal, uma violência, era em prol do futuro daquela criança, para que ela não se tornasse um escravo, um membro da família do Mingo, ou talvez depois ele tivesse que ser preso daí pela marinha. Possivelmente o Corazon estava pensando, digamos que no futuro dessas crianças, e eu acho que é interessante isso, por conta disso, ele sempre espancava por mais de uma semana ou um tempo determinado as crianças, até o momento que ele vê a identidade realmente do Rou, e ele começa a encontrar uma cura, e ele passa um tempo, ele se afeiçoa ao Rou. Então, eu acho que a afeição que ele nutriu, os sentimentos, foram realmente um amor paternal, e digamos que ele gostou do Rou, tanto que ele iria passar uma jornada com o Rou quando eles se encontrassem ao Pelomi, para que eles vivessem juntos. E a partir disso, ele iria se aposentar da marinha, ainda mais porque ele tinha uma conversa, uma ligação fácil com o Sengoku. Então, eu acho que por mais que tenha sido trágico o seu passado, ele é um homem louvável, e são por suas atitudes, gestos que a gente ama. Queria dar um abraço nele, no Rou, e enfiar uns murros no Mingo, por ver todas essas atitudes, toda a vida que ele teve que levar. Então, não tem como, é um dos personagens mais louváveis e nobres da obra de One Piece que eu deveria citar. A partir disso, vamos para o próximo. E eu diria que agora vamos para um dos personagens mais incríveis, sensacionais, um dos personagens que às vezes pode surpreender e assustar o próprio Luffy, que é o protagonista de One Piece. Vamos falar do meu querido Garp, por conta de que o conhecido herói da marinha, o homem que lutou ao lado do rei dos piratas, com toda certeza deve ser exaltado, por conta de que eu acho que o gesto dele cuidar do Ace é um gesto de nobreza, por conta de que no começo, quando o Roger fez o pedido, ele não precisava dar ouvidos, só que como foi mostrado, acredito que pelo próprio Roger, se não me engano, ele diz, a criança não tem nada com isso, não tem nada de errado com ela. Afinal, o Ace não tinha culpa de ser o filho do rei dos piratas. Então, a partir desse momento, a gente vê realmente que o Garp ia cuidar. Ele mostra ter um respeito pelo Roger. Ele mesmo diz isso. E isso é legal porque torna esse personagem muito mais sensacional e nobre. Afinal, era meio que inimigos, rivais e, em alguns momentos, companheiros. E eu acho que o momento que ele cuida do Ace mostra o carinho e a afeição que ele estava tendo pelo filho do Roger, como se fosse membro da sua própria família, porque realmente foi, por todos os anos que eles passaram juntos. Então é bacana ver tudo, porque o Garp, ele tinha uma afeição, ele não queria que o Ace se tornasse um pirata, porque ele saberia o que poderia acontecer e que infelizmente ocorreu. Então eu acho que é interessante de ressaltar isso, por conta de que a cena da execução, a forma como foi feita, é muito cruel, é muito dolorosa, mostra que o Garp se sentia incapaz, então é arrepiante ver o momento que ele ia destroçar o Akainu, e a gente vê que o Sengoku segura ele. A instrumental, que me lembra do Shanks chegando em Marineford, mas é usado para momentos épicos de One Piece, mas só considerado a instrumental do Shanks, foi incrível, porque querendo ou não, ele tava indo na direção do Akainu, que o Jinbe tava protegendo o Luffy, e ele ia falar, você não vai encostar no meu outro neto não, seu desgraçado. E eu acho que foi incrível, porque o pessoal da marinha tava todo se afastando.
Garp, vice-almirante, o que você vai fazer? E o Sengoku percebeu a guerra que ia rolar lá e ele segurou o Garp no momento que ele diz: é melhor você me segurar, porque senão eu vou matar o Akainu. E sério, eu acho que foi sensacional. Na verdade é Sakazuki, né, que ele estava falando, ele não chama de Akainu. Mas eu acho que foi sensacional, cara, porque não tem como, gente. Eu quero que vocês percebam a grandeza desse personagem, porque naquele momento ele não tava ligando pelos status, não tava ligando pela posição que ele ocupava, ele tava nem aí. Ele só queria vingar, ele queria meio que tirar a frustração, a dor que ele tava sentindo, acabando com quem acabou com a vida de Ace. E eu acho que deve ser exaltado isso. Eu acho que o Garp, ele tem muitos gestos que foi mostrado tanto no mangá, que vai ser adaptado, que é sensacional. É um personagem apaixonante pela forma como ele cuidou do Ace, pelos sentimentos que ele demonstra e pela sua própria posição, né? Porque ele é um vice-almirante e ele não quis carregar a corrente invisível de se tornar um almirante. Ele recusou isso. E isso deixa esse personagem muito mais épico e um personagem muito da hora. Porque ele pode ser o futuro da Marinha, querendo ou não. Por mais que ele tenha saído da posição de vice-almirante, ele pode moldar o futuro da Marinha quando forem encontrados novos representantes, líderes, porque a Marinha na condição atual não dá pra ser feita. Querendo ou não, o Akainu ele ainda é muito problemático para ser o comandante, então eu já tô visando um comandante futuramente pra Marinha, mas isso é muito no final da obra, provavelmente. Isso eu acredito que eu exaltei aqui um pouco da obra, porque não tinha como. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do meu ponto do Garp. É um dos personagens mais sensacionais da obra de One Piece. É um dos personagens que eu mais gosto. Querendo ou não, Marineford foi um momento, um dos ápices da obra, que é tido como um dos melhores arcos, em minha opinião, talvez meu arco favorito também da obra, porque a posição que ele ocupava, ele iria matar quem fosse necessário. A gente vê isso na luta que ele tem contra o Luffy. Porém, também é mostrado que ele não conseguiria atacar o Luffy, como o Luffy conseguiu com facilidade passar. E querendo ou não, naquela época, vamos ser honestos, o Garp era muito mais poderoso que o Luffy. O Luffy, 2 anos após, é outra questão. Mas antes, o Garp conseguiria. Então, eu acho que não tem como, gente. Ele é um personagem muito nobre e que deveria ser exaltado. A partir disso, vamos para o próximo homem louvável que deve ser exaltado de One Piece. E eu diria que chegamos em um dos chapéus de palha, que é um homem louvável, um homem nobre que deve ser exaltado. Por conta de que quem você acredita que eu vou falar? Então, meus queridos, no grupo de chapéus de palha, nosso querido Mugiwara no Luffy, tem muitos personagens que são nobres, louváveis, mas desta vez eu vou querer falar do imediato de nosso querido Sancho, de nosso querido Luffy. Vamos falar de Roronoa Zoro, o caçador de piratas, assim como ele era conhecido. Eu acho que o Zoro, ele deve ser exaltado, muitos vão achar, pronto, Haruo revelou, ele é fanboy do Zoro. Mas, gente, eu quero que vocês tenham noção que o Zoro, ele é sensacional, por conta de que ele tem o ar realmente de quem tem a posição de imediato do Luffy, de quem é um vice-capitão, de quem é braço direito do Luffy. E por que eu digo isso? Primeiro, ele foi escolhido pelo Luffy, a gente já percebe isso. Mas o fato mais importante é que o Zoro deve ser exaltado por conta de que desde o início, ele foi nessa jornada com o Luffy, ele sentiu uma... eu não sei se seria a palavra certa, mas respeito e admiração pelo Luffy, e a gente viu que isso foi crescendo conforme o tempo passava. O momento que ele demonstra sua frustração e diz que nunca mais irá perder, porque como ele está na tripulação do rei dos piratas, do futuro rei dos piratas, ele tem que se tornar o melhor espadachim, a partir disso ele nunca mais irá perder. O momento que ele reconhece todas suas derrotas e mesmo assim pede para ficar mais forte. O momento que ele, em Water 7, digamos, mostra a posição do Luffy e que ele não iria aceitar um pedido de desculpas qualquer, é emocionante, porque ele tem sentimentos, porém, ele estava se segurando, ele mostrava sua ansiedade, por que você não chega logo? Então, no momento que ele vê quem chega, ele pensa, finalmente ele chegou? Foi sensacional, porque mostra que deveria ser feito isso, querendo ou não, numa tripulação tem que ter um respeito para o seu capitão, e o Zoro fez com que todos tivessem consciência disso, isso é bacana. Mostra a questão de humildade de um membro voltando para a tripulação, mas a posição que o Zoro ocupa, que todos têm que prestar atenção nesses quesitos, que o Luffy é o capitão deles. E eu acho que em Punk Hazard, que foi logo após o time skip, querendo ou não, foi o segundo arco que começou, é interessante porque, querendo ou não, o Zoro diz: Mada Shisensekai é o início do Shisensekai, a gente está no comecinho, a gente está na jornada ainda, você não pode perder, você não pode ter uma derrota como foi aquilo. 厳しいね自分に。
Como ele ficou revoltado, ele via, digamos que, uma possível pressão, e ele já mandou a real pro Luffy. Querendo ou não, o Luffy tem que saber o lugar que ele tá ali, onde eles estão. Porque serviu esse treinamento é bacana, porque o Zoro, por mais que ele tenha muita essência do Luffy, que ataca sem pensar, ele também pensa, reflete, digamos que tem uma razão, assim, digamos que o Luffy é 100% lá na emoção em tudo que ele acha necessário, mas o Zoro até ele para um pouco pra pensar, e a gente viu o que ele falou, ele deu uma frase motivacional, mas tipo um puxão de orelha, assim, como o Fukusento deve fazer, como o imediato deve fazer pro seu capitão, com o braço direito, aquela pessoa que realmente pode falar, o que você tá fazendo? Vamos, você tem que vencer. Então eu acho que não tem como. Em muitos pontos que tornam o Zoro sensacional. Mas a cena que não poderia faltar, a cena em que ele assume a dor de seu capitão, é a cena que a gente exalta os Chapéus de Palha, todos os membros que estavam ao ponto de pegar a dor de seu Sencho, mas eu acho que o Zoro realmente ele era um dos únicos capazes de conseguir isso. E a cena que ele assume isso ainda protege membros da tripulação, ainda mais o Luffy, e mostra determinação, foi legal. A gente viu que o Kuma, ele era muito gente boa, mas a gente viu também que ele foi muito rigoroso no que ele fez, mas também foi pra mostrar a determinação do Zoro. E eu acho que é interessante porque, a partir disso, é um dos atos mais nobres da obra de One Piece. A cena de um imediato, a cena do braço direito, a cena de um grande amigo, a cena de um grande companheiro, de um grande subordinado para seu capitão. Não tem como, aquela cena eu me torno mais fanboy do Zoro do que eu já era. Então não tem como, são muitos gestos, muitos atos, seja em toda a obra de One Piece, você já vê desde o início, seja nesse início quando a jornada ia começar a ficar árdua, como no pós-time skip, onde por mais que tenha ficado forte, ele ainda tem que ser aquela razão para fazer com que o Luffy meio que caia no centro e perceba o que ele tem que fazer. Então eu acho que é bacana, porque o Zoro é um dos personagens que a gente deve exaltar, que são um dos homens nobres, louváveis, que por suas características, seus gestos, a gente deve exaltar. Digamos que, por mais que ele tenha a essência do Luffy, que não pensa muito antes de agir, a gente vê que ele também se perde demais quando ele tá sozinho. Ele ainda consegue refletir em alguns quesitos, e são quesitos importantes tanto para a tripulação, como para o futuro, como para contra-ataques. Então, Zoro listado perfeito aqui, e acredito que digno do futuro grande, melhor espadachim do mundo. Agora vamos para o próximo homem, que deve ser exaltado, porque é um grande, nobre homem a ser louvado em One Piece. E vamos exaltar, para concluir com chave de ouro, esse vídeo de homens louváveis com atitudes memoráveis em One Piece. Vamos para Bonchan, nosso querido Mitsu, nosso querido Bon Clay, a bicha que todo mundo ama e seguiria, vamos ser honestos. Eu acho que esse personagem, ele é sensacional. Eu acho que é a melhor definição para exaltar a sua beleza. Por enquanto que, vamos ser honestos, gente, não tem como, eu me divirto muito com esse personagem. Eu torço pra que o Oda não tenha matado, que ele tenha conseguido sobreviver. Eu acho que é praticamente impossível, ele pode realmente ter sido morto. Mas, poxa, o Oda não quis confirmar assim do jeito, ele foi morto. Ele deu a entender que o personagem foi morto porque ele tava numa condição crítica, que não tinha como sobreviver, possivelmente, né? Porque ninguém ia conseguir curar ele. Mas nunca se sabe, vai que alguém ficou pra trás e vai salvá-lo, não é mesmo? Pra todo caso, eu acho que eu devo exaltar, gente, eu tenho que ser sincero com vocês. A esperança vai ficar viva, eu sempre vou acreditar que esse personagem tá vivo. Mas, aparentemente, ele está morto e devemos ser honestos e sinceros que a gente não deve ficar nutrindo esperança de um personagem que realmente foi dado a entender a interpretação que ele foi morto. Mas, pra todo caso, eu gostei muito do plot desse personagem, seja no tempo de Alabasta, onde ele ficou no lugar dos Chapéus de Palha, né, pra protegê-los só pelo símbolo de uma amizade, por ver realmente que o Luffy priorizava isso, e depois pela segunda vez em Impel Down, onde ele fica pra fazer com que o Luffy vá proteger, salvar o Ace. Eu acho que ele confiou, ele passou seu desejo, determinação, sentimentos para o Luffy. Eu acho que foi muito bacana isso. Provavelmente é um dos grandes amigos que ainda mora no coração, sempre vai morar no Kokoro do Luffy. Eu acho que por essas atitudes, pelo personagem, pela carisma, eu acho que eu falei de um jeito rápido, mas que você já vê a vastidão desse personagem conforme você vê a obra de One Piece. Então, pode ser que outra oportunidade eu até fale mais do Bonchan, mas aqui eu quis falar de uma forma bem resumida, compacta, rápida, mas o principal desse personagem, ele é um homem louvável por tudo que ele fez. Querendo ou não, Impel Down, as atitudes com o Luffy, ajudando, salvando, torcendo, Gambaté. Eu acho que a partir disso a gente fica tão fascinado por esse personagem que a gente torce para que o Oda tenha feito um milagre e que ele tenha sobrevivido.
Então, sério, gente, eu acho que é isso que eu poderia exaltar do Bonchan, por conta de que ele também entra como um dos homens louváveis que deveriam ser exaltados em One Piece. Sem dúvidas, a obra de One Piece é uma obra vasta que tem muitos personagens interessantes, memoráveis, louváveis que devem ser citados, e eu listei alguns deles aqui por suas atitudes, carisma e gestos. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha sentido falta de algum, obviamente vai ter uma parte 2 futuramente, então basta você colocar nos comentários qual personagem você achou louvável, qual personagem que eu não listei aqui e qual desses personagens você achou louvável e é seu favorito. Eu ficaria feliz em saber a sua opinião também nos comentários. Para todo caso, o like sempre é bem-vindo porque ajuda o canal, o alcance do vídeo. E se você pudesse se inscrever se é seu primeiro vídeo aqui, eu agradeceria porque o canal vai crescer e assim eu fico muito mais motivado e feliz. Então conto com inscrição, compartilhamento, like e o mais importante de tudo, espero que você tenha gostado desse vídeo, dos personagens, das atitudes que eu listei aqui. Eu amo muito a obra de Oda Sensei e eu queria fazer um vídeo focado nesses personagens, um pouco falando sobre eles, sobre essas atitudes que o tornam louváveis, que são homens que são admirados, idolatrados, apaixonantes. E eu espero que você também tenha ficado tão fascinado quanto eu por esses personagens piratas, membros da marinha, samurais incríveis. Então, a partir disso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de One Piece Mata na